Fala pessoal, quem fala com vocês é o H e hoje estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez, esse vídeo a gente vai abordar um tema semelhante a um dos primeiros vídeos do canal, sobre personagens, só que dessa vez a gente vai falar sobre a psique dos personagens. Eu explico um pouco nesse vídeo aqui sobre os personagens, etc. Uma criação um pouco superficial deles, que eu acabo deixando a maior parte do trabalho da criação dos personagens para vocês. O que acontece é que agora eu vou fazer dar algumas dicas e pontos onde você tem que prestar atenção na hora de criar o seu personagem para que ele não acabe passando despercebido, assim no seu livro, um personagem que era para ser grande nas continuações da sua história, ele não acabe ficando apagado ali de fundo porque você não prestou atenção em certos momentos ou que o seu protagonista não acabe fazendo coisas incoerentes. E por isso eu escolhi o tema de psique. A psique do personagem ela é mais mental do que a psique em si. Se você pesquisar no Google o que é psique, ele vai te dizer que está ligado com a alma e a essência e a mente, mais ou menos, de uma pessoa auto. O que acontece é que a psique do personagem ela está mais ligada à mente, eu acredito, né? Na minha humilde opinião. Mas você tem que prestar bastante atenção nessa parte da mente, porque muitas vezes você pode escrever uma coisa que você acha que está muito certa no seu livro e o leitor acabar não entendendo. Porque, querendo ou não, as pessoas têm preguiça de ler duas vezes as coisas. Mas vamos lá. Para a base do que a gente vai falar sobre 4 tópicos mais ou menos. O primeiro é a personalidade, o segundo o comportamento, o terceiro o ponto de vista e o quarto o resumo sobre tudo isso com uma dica extra que eu vou dar. Então vamos lá. O primeiro tópico que a gente vai falar é sobre a personalidade do seu personagem. Essa personalidade vai levar o seu personagem por quantas vezes você escrever sobre ele, vai levar ele do começo do seu livro ou da sua história em quadrinhos até o fim dela, e você tem que prestar bastante atenção. Porque se você cria um personagem sério, ele não pode rir de coisas idiotas. Se você cria um personagem animado, ele não pode ficar desanimado em algum momento da campanha sem um motivo muito sério. Entende? Então, presta bastante atenção na hora que você for criar a personalidade dos seus personagens. Eu, assim mais ou menos, eu crio sempre a personalidade dos meus personagens, sendo vários personagens de um grupo com diversas personalidades. Por exemplo, tem sempre o personagem que é animado, o personagem que é sério, que normalmente é o protagonista, que eu gosto de fazer história de fundo triste, não sei porquê, a culpa é dos animes que eu assistia quando eu era criança. Mas voltando pro vídeo, a psique do seu personagem, nessa parte da personalidade, você tem que prestar bastante atenção, porque se você faz um personagem com uma personalidade muito séria, vai ser difícil para você desmontar isso depois. Você fazer ele rir de uma piada idiota ou algo do tipo, a menos que ele esteja num momento muito dramático ali da sua história. Não vai pegar bem, o leitor vai ficar meio sem entender direito, vai parecer que você não sabia para onde levar o seu livro e começou a se perder mais ou menos no que você estava escrevendo. Então, falando isso, vamos para o segundo tópico. O segundo tópico é o comportamento. O comportamento do seu personagem vai se espelhar muito na personalidade dele. Se ele tem uma personalidade animada, é bem capaz que ele seja bem mais aberto a conhecer novas pessoas do seu livro, novos personagens, que ele seja um pouco mais bobo até de vez em quando. E se ele tem uma personalidade um pouco mais séria, ele pode ser bem mais na dele e suspeitar de todo mundo, que é um grande elemento para você usar na sua história, porque você vai construindo uma suspeita gigante e aí no fim ela pode não dar em nada, pode dar em algo muito bom, vai mais do que você quer escrever naquele momento. Pode ser que você faça uma suspeita gigante em cima de personagens secundários que no fim você acaba percebendo que é melhor deixar eles na história como parte do grupo do que pegar e colocar eles como os antagonistas da sua história. É mais do que você quer escrever mesmo, essa parte. Mas lembrando que o comportamento do personagem é muito importante. Na minha primeira história, o meu protagonista ele é um cara sério. Ele dá uma cisada de vez em quando de uma coisa e eu explico que ele é um pouco mais aberto com uma certa personagem porque ela lembra ele uma outra pessoa.
mas em certos momentos eu coloco problemas que ele tem com raiva, mais ou menos. Por exemplo, tem uma parte onde ele está encurralado e depois que tudo acontece ele está muito irritado porque ele foi feito de refém, ele se sentiu incapaz e aí ele comete um ato meio que cruel de se pensar, de se ver, e fica um clima muito ruim entre os 3 personagens ali do livro naquele momento. Então, falando isso e dando mais a minha experiência nessa criação de personagem, vamos pro terceiro tópico. O terceiro tópico é o ponto de vista. O ponto de vista do seu personagem vai ser essencial para sua história, porque não tem como você colocar o ponto de vista do seu personagem como que o mundo é maravilhoso e fazer ele ser muito sombrio e tal e etc. Esse ponto de vista tem que ser muito respeitado, porque ele se conecta bastante com a backstory do seu personagem. Se ele tem uma história triste e você coloca que ele ainda acredita em tudo e em todos, você tem que dar um bom motivo para isso. Você tem que colocar uma boa motivação nele para isso. O ponto de vista pode ser visto muitas vezes como algo que pode acabar danificando sua história se você parar para pensar em se prender muito a uma coisa, mas ele vai te ajudar muito na hora que você não souber para onde levar a sua história. Porque, querendo ou não, chega um certo momento onde qualquer escritor, desenhista, quadrinista para pensar, e agora o que eu faço? E o ponto de vista dos seus personagens vai te ajudar muito com isso. E eu vou explicar mais isso pro fim do vídeo, quando a gente falar do quarto ponto de vista, do quarto tópico. Então, vamos lá. Bom, eu gravei esse vídeo há mais ou menos uma semana e agora que eu parei pra pensar que a última dica ficou meio confusa, então eu vim aqui pra explicar. Bom, o que ficou confuso nela foi porque a última dica é bem simples até. Ela se baseia em se entender e entender o seu personagem. Porque os nossos personagens são como nós. Por mais que a gente não vá viver todas as aventuras que eles vivem, eles são basicamente como a gente. Eles não podem ter uma grande mudança do nada. Tem que ir aos poucos. Tem muita gente que fala que para você conseguir entender o seu personagem, para o personagem conversar com você, você precisa escrever 50, 100 páginas dele, e aí você vai conseguir entender exatamente o seu personagem e ele vai te dizer o que você tem que fazer na sua história. Mas na verdade isso é só balela de quem não entende que está aprendendo a fazer uma coisa. Por exemplo, eu quando eu comecei a escrever, eu tinha muito medo do que eu ia escrever naquele momento, tanto que o meu primeiro livro demorou mais ou menos 1 ano para ser feito. E esse 1 ano não foi 1 ano escrevendo diretamente, foi 1 ano parando para descansar por 10 semanas e voltando a escrever ele só no começo de 2021. E eu finalizei ele por volta do começo de 2021 porque eu parei bastante para pensar na história e entender os meus personagens. Eu queria ter escrito ele há muito tempo antes. Por exemplo, a ideia surgiu ainda em 2018, 2017, porém eu não tinha sacado que eu podia ter escrito ao invés de ter ido atrás daquilo que eu queria fazer antes, que era desenhar, fazer uma HQ em quadrinhos. E por causa disso eu atrasei muito meu livro, e eu pesquisava bastante sobre como criar personagens, sobre como criar uma boa história e tal, como fazer isso, fazer aquilo. E a maioria das dicas às vezes não tinha um fundamento. Por exemplo, você tem que fazer isso por tanto tempo até você conseguir entender o seu personagem. Isso não faz sentido nenhum, porque querendo ou não, o seu personagem faz parte de você. Ele é uma criação sua, ele tá na sua mente, você é ele. Você tem que parar de pensar em como o seu personagem vai agir e começar a pensar em como você agiria numa situação assim, daquela forma que você criou o seu personagem. Sendo um pouco mais sério, sendo um pouco mais animado, você é o seu personagem. Você tem que se colocar um pouco mais no lugar dele e parar de achar que ele vai te guiar na história.
A verdade é que quando ele te guia na história, como essas pessoas normalmente dizem, é quando você entende o seu personagem, quando você chega ao ponto de conseguir prever como o seu personagem falaria, como o seu personagem agiria e tal, porque você realmente entendeu ele, entendeu o conceito que você criou. Se você não está conseguindo entender isso, talvez o que você esteja fazendo esteja um pouco errado. Talvez o personagem que você esteja criando esteja um pouco fora do que você quer criar realmente. Ou talvez você tenha escrito um personagem há 5, 6 anos atrás e está tentando voltar com ele agora e não está conseguindo. E a resposta para isso é que você mudou. As pessoas mudam, os seus personagens também vão mudar conforme o tempo for passando, porque a gente vai aprendendo, vai crescendo, vai descobrindo outras coisas. Nossos personagens também têm que passar um pouco por isso. Nossos personagens têm que descobrir novas coisas conforme a nossa história vai correndo. Ele vai evoluindo. Ele pode começar com um personagem muito chato, um personagem muito irritante, e lá pro final da história ele ser o herói, porque ele vai evoluindo. Ou ele pode começar realmente como o herói e terminar virando um vilão, porque realmente conforme a história vai passando, você e o personagem vão evoluindo. Às vezes você tá, como eu posso dizer, um bom exemplo é que eu tava muito tempo parado numa parte de um livro que eu tô escrevendo, que se chama A Casa de Vidro. E aí eu tava muito tempo parado porque eu não sabia como continuar a história do ponto onde eu parei. Eu parei no ponto onde o meu protagonista ele tinha desistido de fazer as coisas que ele tava fazendo e tirado um ano de repouso. E no meio da madrugada eu tive a ideia do que fazer. Eu peguei e escrevi no meu caderninho das 6 da manhã, onde eu coloco tudo. Se chama assim porque eu só uso ele às 6 da manhã, porque eu não consigo dormir, né? Então, vamos lá. Voltando que eu tô perdendo muito foco. Eu escrevi o que eu queria, foi um plot muito bom, foi uma história muito legal. Eu usei uma coisa que já me irritou muito, que foi uma vez onde um colega viu um projeto que eu tava trabalhando pra aula de artes, e aí pegou essa minha ideia, jogou no YouTube e fabricou um negócio do YouTube e tipo, ele ganhou super aplausos e blá blá blá, sendo que a ideia do projeto era da gente criar realmente algo do zero, um projeto do zero e tal, e eu criei uma mão biônica, feita de papel, porque eu gostava muito de mexer com papel naquela época, e aí ele ganhou aplausos de todo mundo, etc. E o pessoal se ligou que ele tinha copiado de mim, porque eu tinha mostrado para outros colegas, e ele pegou esse meu projeto, ele copiou o que eu queria, só que ele foi lá e jogou no YouTube para conseguir fazer de uma maneira mais fácil. E no dia do projeto ele chegou com um negócio feito do YouTube, que depois de um tempo eu descobri que foi feito no YouTube. Na época eu não tinha descoberto isso, não tinha conversado com o professor, porque é uma puta sacanagem. Todo mundo teve ali um trabalho pra ir lá e criar uma coisa do zero, e ele foi, jogou no YouTube e finalizou assim. E saiu como se ele fosse um grande gênio e etc. E isso me irritou muito porque ele copiou uma ideia minha. E se passou como se ele tivesse feito isso do zero, dizendo que não, que ele tinha muito tempo atrás pensado nisso e etc. Isso me incomodou demais. E o que eu tô querendo dizer é que essa foi uma das inspirações para eu criar uma parte do meu livro, só que mesmo assim ainda faltava um pouco de complemento. Eu tinha o ponto crucial do capítulo, a parte importante do capítulo, porém ainda faltava um pouco mais de complemento ali. E aí eu comecei a pensar, já que o meu personagem tirou um tempo para relaxar e etc., por que eu não coloco mais ou menos ele falando sobre um pouco da rotina dele? Eu tomei muito café, eu vou tomar mais. Falando um pouco mais da rotina dele, porque assim ele vai mostrar um pouco de humanidade nele ainda, e etc. E eu achei que assim ficaria muito bom o capítulo. Isso foi uma ideia que eu tive enquanto eu tomava um banho, e pra você entender que as coisas não vêm direto na hora que você quer escrever, porque tipo, eu tô com essa ideia do negócio que eu acabei de contar pra vocês, do copiador, há muito tempo.
E eu não estava conseguindo transparecer ela no papel não, no Word, porque eu não sabia como complementar a história e de repente me veio à cabeça como complementar a minha história. Entende? Conforme a gente vai evoluindo a nossa escrita, a gente recebe respostas do cérebro inconscientemente. O nosso personagem não fala com a gente. A gente que consegue entender completamente, consegue imaginar diversas situações onde o nosso personagem realmente faria aquilo, ou se ele não faria aquilo, e começa a imaginar vários complementos para nossa história, começa a imaginar um monte de coisas, um monte de outras coisas que a gente pode fazer. Às vezes você vai terminar uma história e você vai, depois de terminar ela, pensar em alguma coisa para colocar nela, e aí você não sabe se você coloca, se você deixa como é que tá. É uma coisa muito complicada de se falar, na verdade. E, bom, você tem que entender o seu personagem e, acima de tudo, você tem que se entender. Porque se você quer escrever um livro sem se entender, sem entender por que o seu personagem é daquele jeito, por que você está escrevendo aquilo em si, sem um objetivo claro e tal, você vai se perder, vai chegar um momento onde você não vai saber pra onde jogar a sua história. E o seu personagem não vai virar pra você e falar: ó, então amigo, a gente acha melhor você fazer de tal jeito. Porque não existe isso. Você entende o seu personagem, você entende a si mesmo, e assim você consegue complementar a sua história de 1000 jeitos. O seu personagem não fala com você. Você que faz o universo girar ao seu favor e complementar a sua história dos jeitos mais loucos que você achar para complementar. Esse é mais ou menos o poder de um escritor, né? Você pode escrever o que você quiser, criar o que você quiser, você só precisa começar e entender o que você está fazendo, ter um foco. Bom, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Aproveita, acessa aí a descrição e me segue no Instagram. E bom, até a próxima.